Alô você, nós estamos no nosso curso de classe de palavras, estamos falando sobre verbos e hoje vamos iniciar a parte número 9. É isso mesmo, nós já fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e agora estamos na parte 9 de verbos. Bom, nós falamos na aula passada que nós íamos falar do subjuntivo e conjugar o pretérito perfeito, né? O pretérito perfeito do subjuntivo, eu tenho aqui, vamos lá, Felipe. Tenha sido amado. Vamos sempre colocar, que eu tenha sido amado, que tu tenhas sido amado, vai Felipe, Que ele tenha sido amado, que nós tenhamos sido amados. Que nós tenhamos sido amados, que vós tenhais sido amados, que eles tenham sido amados. Agora o clean. Vamos conjugar o pretérito mais que perfeito. Sempre, agora o pretérito mais que perfeito, né? Do subjuntivo, eu vou colocar se eu, né? A gente viu que o pretérito perfeito, ele é aquele famoso se eu te amasse, né? Então, agora nós vamos começar a conjugar o pretérito mais que perfeito. Clean. Se eu tivesse sido amado. Se tu Tivesse sido amado. Se ele Tivesse sido amado. Se nós tivéssemos sido amados, atenção, se nós tivéssemos sido amados, se vós tivesseis sido amado e se eles tivessem sido amados. Lembrando que o pretérito perfeito do subjuntivo, o paradigma de voz passiva é formado pelo perfeito, né? Pretérito perfeito e pelo mais que perfeito do subjuntivo. Para eu formar o pretérito perfeito do subjuntivo, eu coloco que eu tenha sido amado. Repare que tenha sido é um tempo composto, amado está no particípio. Se eu quero formar o pretérito mais que perfeito, você coloca se eu tivesse sido amado. Então, repetindo, o pretérito perfeito, que eu tenha sido amado. E o pretérito mais que perfeito, se eu tivesse sido amado. Vamos repetir mais uma vez? Que eu tenha sido amado, junto comigo, que eu tenha sido amado, que tu tenhas sido amado, que ele tenha sido amado, que nós tenhamos sido amados, que vós tenhais sido amados, que eles tenham sido amados. Vamos lá. Aí vamos para o pretérito mais que perfeito. Se eu tivesse sido amado, se tu tivesses sido amado, se ele tivesse sido amado. Se nós tivéssemos sido amados, se vós tivesseis sido amados, se eles tivessem sido amados. Muito bem. Fácil, né? Agora, nós vamos para o futuro. Um futuro, eu sempre coloco quando eu, olha, quando eu. E vou conjugar o verbo no subjuntivo. Fica quando eu for amado, Felipe, quando tu fores amado, quando ele for amado, quando nós formos amados ou amadas, né? Quando vós fordes amados, muito bem, quando eles forem Amado. muito bem. Clean. Agora o futuro com o verbo auxiliar composto. Nós vimos aqui com o verbo auxiliar simples, for amado,
E agora nós vamos ver o verbo auxiliar composto, tá bem? Quando eu tiver sido amado, clean. Quando tu, Tiveres sido amado. quando ele, Tiver sido amado. quando nós, Tivermos sido amados. quando vós, Tiverdes sido amados. quando eles Tiveram sido amados. tiverem sido amados. Então, aqui eu tenho só um verbo auxiliar, certo? E o verbo principal no particípio. E aqui eu tenho dois verbos auxiliares, o verbo ter e o verbo ser, e a palavra no particípio. Ok? Ok. Beleza. Vamos então para o próximo. Fácil. O infinitivo impessoal. Tá? O impessoal, nós já vimos que é o verbo sem conjugação. O verbo ser seria ser amado. Impessoal. Mas o infinitivo impessoal no pretérito fica ter sido amado. Porque o infinitivo é o verbo na forma dele, primitiva, sem flexão. Seria cantar, vender, correr, né? Quando eu coloco o infinitivo impessoal, composto, porque nós estamos vendo o verbo composto, fica ser e o verbo seguinte no particípio, ser amado, ok? Se eu colocasse o infinitivo impessoal no pretérito, teria ter sido amado. Sido é passado aqui, ter sido amado. Se eu quisesse colocar o infinitivo pessoal no presente, ser amado seria o verbo. Ser amado, seres amados, já, Felipe? Seres amado. Ser amado. Seremos amados. Sermos amados. Serdes amados. Serem amados. Ok? É um verbo conjugado, porque aqui é o infinitivo pessoal. Conjugado de acordo com as pessoas. Ser amado. Seres amados. Ser amado ele. Ser amado eu. Seres amado tu. Ser amado ele. Sermos amados nós. Serdes amados vós. Serem amados eles. Clean. Infinitivo pessoal do pretérito. Tiver sido amado eu. Diga. Tiveres sido amado. Tu. Tiver sido amado ele. Tivermos sido amado nós. Tiverdes sido amados vós. Tiverem sido amados eles. Ok? Fácil. Agora o gerúndio é muito fácil. Você já sabe que o gerúndio é aquele NDO. Correndo, escrevendo, estudando, cantando, pulando, gerúndio, sempre ando, indo, correndo, vendendo, ok? Dormindo. Então, gerúndio no presente seria gerúndio sendo amado, ok? No gerúndio no pretérito seria tendo sido amado, tá? Gerúndio aqui na voz passiva, nós estamos vendo o paradigma de voz passiva, tá? Então, se eu tivesse que falar essa frase na voz passiva, tendo sido amado, tá? Ele tem sido amado. Ele tem sido amado. É uma voz passiva, tá? No gerúndio no presente, ele está sendo amado, certo? Agora, o particípio sempre é amado ou amada, cantado, vendido, partido, corrido, escrito, saído, ok? Particípio, diferente do gerúndio, tá? Aí vamos lá para a resposta C
ou R? A única forma simples de voz passiva é o particípio, certo? Clean. Em todas as demais formas, a voz passiva é composta por 2 ou mais verbos. Muito bem. Então, a voz passiva, aspectos semânticos. Voz passiva, aspectos semânticos. Compare as formas seguintes e responda C ou E. Vamos lá. Felipe. É melhor ser amado que estar sendo amado. Clean. Eu não estou sendo amado, eu sou amado. Muito bem. Felipe. Em todas as formas, o verbo ser é responsável pela formação de voz passiva. Eu posso dizer aqui que o verbo ser é melhor ser amado que estar sendo amado. Sim. Eles formam a voz passiva? Sim. Não estou sendo amado, eu sou amado, tá? Estou sendo amado é uma voz passiva. Ele está recebendo e se forma com o verbo ser. Clean. Na primeira alternativa, é melhor ser amado que estar amado, as ações se consideram no presente. Eu posso dizer isso? Não. É melhor ser amado que estar sendo amado. Na verdade, ele não está, ele está no gerúndio, né? Está sendo amado, é uma coisa que está continuando. É como se eu dissesse, eu estou cantando, agora nós estamos estudando. Então, as ações se consideram no gerúndio, né? As ações se consideram no presente. As ações do dos, da frase dos. Eu não estou sendo amado. Eu sou amado. Eu sou amado é o presente? Sim, eu sou, tu és, ele é no presente. Na frase número 2, estou sendo e sou tem o mesmo sentido? Não. Estou sendo é o quê? Gerúndio. E eu sou é o presente, né? Sou amado traz noção de continuidade, enquanto que estou sendo amado conota transitoriedade. Certo? Sou amado é uma coisa que eu posso afirmar, sem dúvida nenhuma, que está continuando. Enquanto que estou sendo amado conota uma transitoriedade. Eu estou sendo amado agora, mas posso não ser amado no futuro. Ok? Na alternativa número 1, acontece a mesma ideia. O verbo estar traz noção de transitoriedade, momentaneidade e o ser transmite continuidade e permanência, certo? O verbo estar aqui traz uma noção de transitoriedade. É melhor ser amado, veja, aqui ele traz a noção de continuidade, permanência, do que estar sendo amado. É porque ele está sendo amado agora, mas pode ser que no futuro ele não seja. Então, por isso que é transitoriedade, momentaneidade. Então, o verbo estar transmite transitoriedade e o verbo ser transmite continuidade. Bom, formas risotônicas e arrisotônicas. O que é forma risotônica e arrisotônica? Vamos já ver. Bom, risotônica, vem de raiz, radical, certo? Sim. Então, a risotônica, tônico significa forte. Então, raiz forte, risotônica. E a risotônica significa raiz que não é forte, não é isso? Então, o radical, o raiz, é igual, significando base da palavra. Então, risotônica é vogal tônica de dentro do radical. E a risotônica é vogal tônica fora do radical.
Repetindo, as formas risotônicas representam uma vogal tônica forte dentro do radical. E a risotônica é uma vogal tônica fora do radical. Qual a dificuldade aqui? Encontrar qual é a vogal tônica do verbo e saber se ele está no radical ou fora do radical. Se estiver no radical, risotônica. Se estiver fora do radical, arrisotônica. Ok? Então vamos lá. Radical, estude, certo? O verbo estudar no infinitivo. Então fica a desinência estudo. Eu estudo. Pronto. Tu estudas. Ele estuda. Repare que aqui estudo. Você fala estudo. Não fala estudó. Eu estudo. Não é assim que a gente fala. A gente fala eu estudo. Então, o U aqui, ele é o quê? Ele está dentro do radical. A vogal tônica está dentro do radical. Então, aqui eu posso dizer que o estudo é risotônico, porque a vogal tônica está dentro do radical. Confere, Clean. Agora, eu tenho o radical estudo e eu posso conjugar estudamos, estudais, estudam. Repare que aqui estudamos, a tônica, a vogal tônica está fora do radical, certo, Felipe? Sim. Estudais está fora do radical. Estudam, olha, aí tá o. Então, nessas duas aqui, ela está fora do radical. Então, essa vogal tônica fora do radical me diz que essa conjugação do verbo, a vogal tônica é arrisotônica. Deu para entender isso, Clean? Fácil. Dentro do radical, risotônica. E fora do radical, arrisotônica. Fácil, né? Então, risotônicas e arrisotônicas. Risotônicas em verde, arrisotônicas em... Que cor é essa aqui? Roxa. Roxa. Bom, agora nós vamos falar de locução verbal. Locução verbal, ela é formada por dois verbos, né? Então, eu tenho aqui a locução verbal, ela é formada pelos verbos auxiliares. Por exemplo, vou, mas aí o verbo principal, né? Vou, amando, estarei, chegando, tá? Sempre os verbos auxiliares são ter, haver, ser ou estar. Ter, haver, ser ou estar, ok? Ter, haver, ser ou estar. Então, eu tenho o verbo principal no gerúndio, amando, chegando, correndo, vivendo. E tenho o verbo auxiliar aqui conjugando. Vais entender o que eu vou explicar? Teria de aprender. Repare que aqui eu vou mudando. Por exemplo, teria de aprender. Eu coloquei aqui uma preposição, certo? De. A, ante, até, após, com, contra, de, deste, para, pé, por. Fiquei a observar. Também eu coloquei uma preposição, a. Então, aqui eu tive o verbo vais entender, teria de aprender, e fiquei a observar. Entender não está no infinitivo impessoal, aprender no infinitivo impessoal, observar no infinitivo impessoal? Sim, porque o infinitivo impessoal dos verbos é ele sem a sua flexão. Cantar, entender, partir. Deveria, ou deverei ter. Aqui, eu já tenho dois verbos. Olha aqui. Deverei ter passado. Podemos ter sido aprovados.
Nessas hipóteses aqui, eu tenho passado e aprovado, cantado, viajado, partido, é o particípio, tá? Então, dois ou mais verbos funcionam como um só. Na locução verbal, um verbo mais outro verbo, locução verbal. Um verbo mais outro verbo, locução verbal. Dois ou mais verbos deverei ter passado, é uma locução verbal. Com a diferença de que aqui eu tenho o verbo dever, número 1, ter, número 2, e passado, 3. 3 verbos para uma locução verbal. E aqui em cima, só 2 verbos para uma locução verbal. A locução verbal pode ser formada por verbos no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Deu para entender? Fácil. Agora vamos lá. Locução verbal, fixação. Assinale C para certo e E para errado para a locução verbal. Apresenta um só verbo principal. Vamos lá. A locução verbal, ela apresenta um só verbo principal. Embora ela possa ter 2 verbos auxiliares, ela só tem um verbo principal, certo? Certo. Pode ter um ou mais verbos auxiliares? Certo. Posso ter passado. São 2 verbos auxiliares e um principal. Pode ter ou não a presença de preposição? Certo. Ela pode ter, a gente vimos, gosto de, né? Ou a, observar, são preposições. O verbo principal estará no gerúndio ou no infinitivo ou no particípio, Clean? Certo, né? Nós já vimos que o verbo principal da locução fica no gerúndio, ando, no infinitivo, cantar, e no particípio, ado, cantado, corrido. Em podemos ter sido aprovados, o verbo em destaque é indicador de voz passiva. Certo. Podemos ter sido aprovados, né? Nós podemos ter sido aprovados, né? Se eu dissesse nós fomos aprovados, voz ativa, mas podemos ter sido aprovados, voz passiva. São locuções verbais. Começou a chorar? Sim. Andou falando? Deixou de falar? Acabou-se convencendo? Voltou a incomodar? Podia supor? Pôs-se a cantar? Tornou-se a sorrir? Vai começar a amar? Certo. Então, por que a locução aqui? Porque são 2 verbos. Aqui, olha. Começou a chorar. Começou do verbo começar e chorar. 2 verbos e uma preposição. Andou falando. Andou, né? Verbo andar, falando no gerúndio. Uma locução verbal. Deixou de falar. Deixar e falar e o de preposição. Acabou se convencendo. Ele se convenceu. Então, ele acabou se convencendo. Acabar e convencer. Locução verbal. Voltou a incomodar. Voltar, o a, preposição, incomodar. Porque nós sabemos que a locução verbal pode ter ou não preposição. Podia supor, 2 verbos. Pôs-se a cantar, locução verbal. Pôs-se a cantar. Tornou a sorrir, também o a, preposição, tornou a sorrir. E vai começar a amar, também preposição, a. Ok? Aqui nós temos 3 verbos na locução. Vai começar a amar, tá? Ok. Derivado presente do indicativo. Então, eu tenho um tempo primitivo, no presente do indicativo, e tenho um tempo derivado que vai para o presente do subjuntivo. Presente do indicativo, eu canto, tu cantas, ele canta. Presente do subjuntivo, que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Então, olha só. A primeira pessoa do singular
eu uso o O. Então, no presente do indicativo, eu amo, eu leio, eu fujo, tá? Aí, eu transformo para o termo derivado presente do subjuntivo. Fica e que eu ame, tirei o O daqui, né? Era no presente eu amo, ficou que eu ame. Eu já aprendi que no presente do subjuntivo, que eu ame, que tu ames. Na segunda e terceira conjugação, muda-se para o A. Que eu leia, que eu fuja. Então ficaria que eu leia, que tu leias, que ele leia. Conjuga, Felipe. Que eu, Leia, que tu, fuja, que tu leias, ou né? Que ele leia, que nós leiamos, que vós leiais, que eles leiam. leiam. Clean, que eu fuja, que tu fujas, que ele fuja, que nós fujamos, que vós fujais, que eles fujam. Muito bem. Então aqui, que vamos então colocar aqui e vocês vão ler comigo. Felipe, Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis. que eles Amem. clean, que eu, Leio, que tu, leio, que ele, leio, que nós, leiamos, que vós, leiais, que eles. leiam, Felipe, que eu, Fuja. E- Que tu fujas, que ele fuja, que nós fujamos, que vós fujais, que ele fuja. então entendendo aqui, derivado presente do indicativo. Tempo primitivo, presente do indicativo. No presente é o O. Eu amo, tá? Eu leio e eu fujo. Na primeira conjugação eu coloco o E. Ame, ames, ame. E na segunda e terceira conjugação, ler e fugir, eu coloco o A. Tá bem? Fácil, né? Se você decorar isso aqui, você vai saber tudo. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui. Mais um slidezinho aqui. Só mais um, para a gente dar um intervalo comercial. Nos primitivos, derivados do presente, indicativo e subjuntivo. Primitivo, tu, vós, do presente do indicativo, tu, vós, do imperativo afirmativo. Derivados, né? Então, eu amo no presente, eu leio, eu fujo. Como é que fica? Tu amas, Tu, leis, tu foges. muito bem. Então, repara, tu ama, é só tirar. Vamos voltar aqui. Tava eu amo, tu amas, né? Tu Eu leio, tu lês. Eu fujo, tu foges. Preste atenção agora, Clint, isso é muito difícil. Na hora em que eu tenho no presente eu amo, tu amas, para eu transformar para o imperativo afirmativo, eu corto, olha. Fica ama, tu. Lê, tu. Viu a transformação? Foge, tu. Vamos ver de novo? Vou repetir. Eu conjugo eu amo, eu leio, eu fujo no presente, não é? Eu leio, tu lês, ele lê. Para eu transformar do presente para o imperativo afirmativo, eu tenho tu amas, não é isso, Clean? Tu lês, não é isso, Felipe? Sim. Tu foges. O que eu faço? Ele vai se transformar. Atenção para o vídeo. Ama tu. Lê tu. Foge tu. Outra. Vós. Porque eu estou falando de tu e vós. Esses dois são mais difíceis, por isso que a gente está colocando aqui.
Vós, no presente, fica vós amais, vós ledes, vós fugis, certo, Clean? Aí ele vai se transformar. Atenção para a transformação. Amai vós. Olha como ele era. Amai, aí fica amai, tirou o S. Ledes vai ficar lede vós. E fugis vai tirar o S também, repara. Fugir. Repetindo, ó. Vós amais, fica amai vós. Lede vós. E fuge vós. Tirou o S, né? Então, presente ele, nós, eles é igual ao imperativo afirmativo. Então, professor Franklin, quando eu for transformar para conjugar o imperativo afirmativo, vou pegar o presente do indicativo, e só vou mudar no tu e vós. Porque o ele, nós e eles são o mesmo e não muda nada. E eu vou cortar, como eu fiz aqui, o S das conjugações. Ok? Então, por exemplo, ame, leia, fica igual, olha. Que nós amemos, que nós leiamos, que nós fujamos. Que nós amemos, que leiamos e fujamos. Que eles amem, leiam e fujam. Que vocês amem, leiam e fujam. Então, vamos conjugar agora a conjugação. Como ficaria? Seria ama, tu, Felipe, vai. Ame, você. Amemos, nós. Amai, vós. Amem, vocês. De novo. Ama, tu. Ame, você. Amemos, nós. Amai, vós. Amém. amem vocês. Clean. Ler, tu. Leia, você. Leiamos, nós. Lede, vós. Leiam, vocês. Felipe. Foge, tu. Fuja, você. Fujamos, nós. Fugir, vós. Fujam, vocês. Beleza, na próxima aula nós continuamos com o derivado do presente do subjuntivo primitivo para o derivado do imperativo negativo. Na próxima aula. Pergunta até aqui alguma dúvida, alguma pergunta?